Só que nós fomos legitimados mesmo via Estado, Prefeitura, em 1971, no começo dos anos 70. Porém, nós já estamos aqui desde os anos 30, no mínimo. Então, assim, a sociedade cearense não morava na praia, porque o hábito da praia era um hábito de despojo. Os quintais eram voltados para a praia, que era para jogar o esgoto na praia. Quando a gente fala da existência do Poço da Draga, a gente diz que o marco que a gente tem do nascimento desse núcleo de habitação é um cartão postal que está no arquivo do Nireis, de 1930 exatos, em que um senhor, neste ponto que eu estou aqui, a gente não dá para visualizar a Cefaz daqui, mas a época dava, ele sentado num atracadouro de pequena embarcação, olhando para lá. E ela, a comunidade Poço da Draga, tem o nome da sua rua principal de Viaduto Moreira da Rocha, que é o nome dessa ponte aqui, que foi inaugurada em 28, porque o governador à época era o Moreira da Rocha. O melhorar de vida para essas pessoas, para algumas pessoas, é viver bem no lugar onde você está, sem precisar migrar. A comunidade Poço da Draga, ela não é Poço da Draga em relação à draga, porque era a draga que fez o Porto do Mucuripe para o desenvolvimento da cidade. Não é essa comunidade, dessa draga ali não. Ela é a comunidade da praia mesmo. O nascedor da comunidade é aqui, na Praia Formosa. Aliás, no limite da Praia Formosa com a Praia do Peixe. A Praia Formosa é do limite da Ponte Velha para a leste-oeste. E a Praia do Peixe é da Ponte Velha para até mais ou menos ali onde é o limite da Praia de Iracema. Especificamente em frente ao porto da cidade. Aí começou assim esse burburinho da Praia de Iracema com os bangalores. Aí os bangalores trouxeram também os hábitos desse grupo que habitou, né? E aí a gente tá tipo segregados num nicho espacial. Só que a gente tem acesso a esse mundo, né, desse sistema. E aí a Praia de Iracema foi evoluindo nesses anos 50, sei lá, 60. Esse terreno aqui todo pegando ali, da Brama pra cá, por aqui, tudinho, só tinha casa, dessas casas pra lá. Mas dessas casas aqui pra cá, que tem quando você entra pra cá, por aqui tudo era só a natureza, mato. Não tinha essas casas, só era minha e outra casa aí, porque fizeram outras casas aí. Agora, olha, a minha, só era minha, agora até minha dos meus 3 filhos, né? O meu sogro também voltou, mora bem aqui de lá. Você não é mentira, você é a verdade. Tá tudo que um dia sonhei pra mim. Eu procurei em todas as mulheres a felicidade. Eu encontrei uma costureira para a piedade. Quando começou o problema que também dou de pau. Era pau todo dia. Você é o sol da minha vida, a minha vontade. Que também dou de pau. Era pau todo dia. Você é o sol da A minha gente vida. gostava bastante daqui, a gente dizia, não, a gente vai construir, a gente vai ajeitar. E a gente daqui não sai, porque eu cheguei aqui eu gostei. Tudo perto de tudo. Praia, tudo de bom aqui, né? Tudo por onde você corria até colégio dos meninos era bem pertinho, era perto da praia. O mercado antigamente, o mercado onde você fazia todo tipo de compra, era encostado à igreja da Sé. O nosso principal foco é a retomada do entusiasmo de pertencimento à comunidade do Poço da Draga. E ter o Poço da Draga não apenas como locus de moradia não, mas como um locus histórico mesmo, como um marco histórico, porque é aqui um marco histórico dessa cidade. Assim como nos livros de história conta que a cidade nasceu no Riacho Pajeú, a comunidade do Poço da Draga também nasceu às margens do Pajeú. Tanto que o último trecho dele é na comunidade. Tem até uma vegetação de mangue que dá para provar isso. Eu tenho uma foto antiga dos anos 70 que mostra o rio, Riacho Pajeú. A última geração, ela não sabe que essa ponte foi um porto. Ela não sabe que foi através dessa ponte que começou todo o desenvolvimento dessa cidade inteira, foi aqui. Então por que você vai apagar esse locus da cidade? Não dá para apagar isso não, porque você está apagando a história da cidade, a história do Ceará. O Poço da Draga é uma favela assim. Como toda favela tem suas coisas ruins.
como falta de saneamento, essas coisas. Mas também é um lugar estratégico, né? Tem um centro, a 5 minutos você está no centro a pé, a 2 minutos está na praia. Tem centro da Gondomar, tem nos bancos para fazer algum trâmite, tem na corregedoria, tem na Cefaz. Ou seja, está no meio de tudo. Eu, por ser formado em geografia, fico recorrendo à conceituação do Milton Santos, que é da rugosidade. A rugosidade é um espaço que se desenrola uma atividade, né, cultural, de cunho cultural, e que ao longo do tempo, né, ela vai tendo vários usos. Então, assim, os usos que teve aqui foram vários. Hoje o Locus Ponte, ele está intrinsecamente ligado à comunidade como uma extensão da comunidade. Assim, é o lazer da gente. Se você via a ponte agora, dia de domingo, você vai ter, na sua maioria, pessoas da comunidade. Olha quantas coisas essa ponte já foi. Ela já foi o porto, ela já foi moradia, porque pessoas moravam nessa ponte. Ela é um espaço de lazer ainda, ela é um símbolo de pôr do sol, porque o pôr do sol da Ponte dos Ingleses não é nada sem a imagem dessa ponte aqui. Ela até hoje tem esse marco do quebrado, a gente diz, a gente pular do quebrado. Então a gente tem até uma relação de rito de passagem. O menino de 10 anos, ele pula apenas da ponte. O de 12 ele já pula da mesinha, que a gente chama de mesinha. E o de 15 já pula do passatempo. E as pessoas têm que começar a aprender não, elas têm que começar a sentir isso. A sentir o que são esses vários usos dos espaços. Passando nesse percurso, a gente vai ver o pavilhão Atlântico, que era o café que dava suporte aos embarcadiços, estivadores, pessoas que trabalhavam no porto. Então esse pavilhão teve vários momentos, né? Foi pavilhão em 1920, 30, depois ele foi desativado e formou a escolinha das Irmãs Josefinas, que é onde a comunidade teve o primeiro acesso à educação, que foi em 1970. Era desse tamanho mesmo, só que era de, né, alvenaria. Aí tinha a escolinha e tinha um posto de saúde. Antes das irmãzinhas era uma delegacia também. Antes das irmãzinhas, nos anos 60 e 50. Mas aí foi feita a pracinha. Então, como as irmãzinhas saíram, a gente ficou com a referência de pracinha. Vamos brincar lá na pracinha? Aí agora a gente chama de pavilhão. Então, assim, teve vários usos esse lóbulo aqui. Aqui é o marco de ocupação do litoral. O litoral não era ocupado, as casas eram voltadas, o quintal era voltado para o mar, porque era o local de despojo, de dejeto, de tudo isso, era o mar. Quando começou na Europa o movimento de uso terapêutico do mar, aí foi que começaram a fazer os bangalôs de frente para o mar, e aí o mar era usado como terapia. Ah, minha filha, aqui era maravilhoso. Aqui não tinha, aqui para trás da minha casa não tinha casa, quando eu cheguei. Aqui eram 3 casinhas aqui dentro, 3. Ali a gente ia pra praia por aqui, por trás. Quando a maré estava cheia, eu vinha bem aqui pertinho, no fundo dessa minha casa aqui, ela vinha, a maré vinha. Era ótimo. E você viu, a gente ia pra praia por aqui. A gente chegava à praia. Era a coisa mais linda. Esse aqui era só um verde com uns pés de coqueiral. Era a coisa mais linda, a natureza tão linda que se você visse. E a comunidade ainda estava aqui, do outro lado deles, né? De isolada, mas permanecendo, resistindo. Eu já não gosto nem de quando ouço as pessoas na mídia dizendo Baixa Pau, a favela do Baixa Pau. Eles falam isso com um cunho pejorativo tão grande, mas sem sequer saber o porquê que o nome é Baixa Pau. Porque para eles o pejorativo, quanto a essa expressão Baixa Pau, é tipo assim, baixo cacete, baixo pau. Não é isso. Baixa Pau era uma cancela, onde as dragas que fizeram o porto para o desenvolvimento da cidade se cancela, os funcionários diziam Baixa o Pau, que era baixa cancela. Mas as mudanças aqui é poucas sim, porque aqui, olha, a gente pediu asfalto, não fizeram. O que fizeram foi esse calçamento velho. E é mal feito, viu, cara? Foi muito mal feito. Esse político aqui não... Eu não sei porquê, acho que tem projeto aqui. Eu sempre digo, pai, eu fico com a orelha em pé, digo, rapaz, aqui tem projeto pra gente sair, porque você vê no Pirambu, toda bielazinha, toda coisinha asfaltada. É isso que traz na gente a insegurança da feitura do equipamento aquário, porque a gente não tem uma resposta definitiva sobre a situação de moradia que a gente vai ter, e aí fica aquela ameaça
espontânea de cada morador em vendo a obra sendo feita, aí aquela insegurança. Vale, agora a gente sai. Essa região que a gente mora, ela nem pertence à esfera governamental do Estado, tampouco de esfera governamental de prefeitura. Nós moramos na área de União. A gente sempre soube que aqui a comunidade é Praia de Iracema. Já que era Praia Formosa e limite da Praia do Peixe, então Praia de Iracema. Então nosso logradouro vinha nos papéis de água, luz, sei lá, Praia de Iracema. Mudou, eu não sei o ano exato, mas foi em 2008, se eu não me engano, mudou o status de logradouro para centro. Aí eu, como curioso e como morador e fazendo reflexão, né, sobre esse tipo de fato, de evento, começa a pensar, mas mudou para centro por quê? Se o Dragão do Mar, que tem até a sua extensão mais, né, para o lado do centro, ele tem o logradouro dele como Praia de Iracema. E a comunidade tem o seu território todinho nessa imediação que o Dragão do Mar tem limite. E aí ela mais próxima à praia, ela não é Praia de Iracema. Você tá entendendo? Eu sou geógrafo e entendo dessa coisa de territorialidade. Eu não vejo nenhuma justificativa territorial, espacial e principalmente cultural para que venha a gente ser status de bairro do centro. Eu não tenho certeza, mas é uma opinião minha, de cunho pessoal, de que esse processo possa ser ou tenha sido intencional na seguinte perspectiva e concepção da realidade sociopolítica falando, e aí dos órgãos no caso, percepção essa deles, em pensando, não, se eles descobrirem que são união, eles podem exigir qualquer coisa que, por exemplo, a gente pode sugerir um ANSES ou um conjunto habitacional, mas eles podem ao mesmo tempo dizer, não, a gente quer união, a gente quer o tratamento em formato de morador em área de união. Então a gente quer, mas vocês não vão querer a comunidade de vocês formada, a gente quer preservar a história. Nos poupe. Vocês querem preservar a nossa história? Pelo amor de Deus, então preserve ela no mesmo locus. Então já que não é para ser no mesmo locus, então a gente vai negociar desse formato. A gente quer o formato de união. E o de união, como eu te falei, é o formato que cresce. É o metro quadrado que é legitimado hoje. Mais de 5 mil reais. Aí eu te pergunto, quanto é o metro quadrado do centro? Bem abaixo disso. Se todas as casas tiverem o RIP, que é esse Registro Imobiliário Patrimonial, precisa nem ser como em formato de comunidade não, como um grupo legitimado de comunidade, né, de associação. Você ir sozinho, você pode conseguir esse RIP. Vem uma equipe, vai medir a sua casa, ela vai ter a certeza de que você não ganha mais de 5 salários mínimos e vai lhe dar a isenção. Pronto, e lhe legitima. A união, que ela poderia fazer? Ela poderia dizer pra gente, como vocês moram aí, são isentos, alguns até pagam, inclusive. Então o que vocês podem fazer é o seguinte, vocês vendem para eles o território e nos pagam, a união, o laudêmio, que é 5% do valor. Só que o território de união tem que respeitar o Cresce. E o metro quadrado da Praia de Iracema, mais de 5 mil reais. Então qualquer casebre aí, ou casinha, que chamam de casebre, sei lá o que, de barraco, qualquer um de 3 metros por 50, são 150 metros quadrados. Que isso vale 750 mil reais. Então assim, se a União precisasse daquele terreno dela, em caso de guerra tal, né, e defesa do seu litoral, ela obrigaria o morador de sair. Agora, se ela vendesse 100%, ela não poderia obrigar. Aí a União pega esse valor vendido da terra, fica para ela e diz, tá aqui, prefeitura, agora vocês podem fazer um pedido de cessão de uso do território que é meu da União. Nós moramos na área de União. A União sabe que vocês estão querendo esse território? Se ela sabe, ela deve fazer uma cessão de uso para vocês. Como ela faz cessão de uso para o calçadão, que era o de União, ela faz cessão de uso. Ali não é da prefeitura, é cessão de uso dado pela União.
que é o SPU, Secretaria do Patrimônio da União, que é vinculado ao Ministério do Planejamento. Qualquer show que tiver aqui no aterro tem que pagar uma taxa à União. Então, às vezes, eles chegam aqui com um discurso de que a gente está morando, habitando uma área de jurisprudência único e exclusivo de particular ou da prefeitura. Como se tivesse, como subestimando o nosso conhecimento de causa em relação à moradia, a questão territorial. Mas o pior é que poucos sabem. Quem mora na área de União, principalmente as comunidades mais vulneráveis, para a União é até bom isso, está protegendo o território meu. Porque calçadão, por exemplo, eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu acredito que calçadão é isento de taxa a pagar a União. Eu acredito que muitos desses equipamentos que são feitos na área de União são isentos. Então a União prefere que ter a gente protegendo, porque ela nunca vai recuperar um calçadão desse, só em caso de guerra. Agora, no nosso caso, por exemplo, se ela julgar, eu preciso fazer ali uma espécie de capitania dos postos na área de vocês. Vou precisar fazer qualquer coisa para a União, vou precisar. Ela não vai expulsar, ela vai comprar. O pessoal disse que aqui pra cá não mexe, mas essa frente aqui, o pessoal disse que vão mexer. Não sei, eu tô dizendo porque a gente vê os boatos, né, falar. Se não tiver esse acesso à praia, a nossa comunidade ela não é mais comunidade. E o que deveria acontecer era, não, eu vou lutar pelo meu lugar, eu vou viver aqui para o resto da minha vida, porque aqui onde eu nasci, onde eu cresci,